Os gases produzidos pelos animais seriam mortais. Armazenamento de alimento. 1 ano de alimento para todas as criaturas significava uma quantidade enorme de suprimentos. A Bíblia diz: levarás contigo alimento para ti e para eles. Isso incluía feno, grãos, frutos secos, raízes, água armazenada em jarros e recipientes. Por isso, áreas inteiras do interior da arca precisavam ser dedicadas somente a alimentos, estocadas de forma organizada e protegidas da umidade. A arca era mais do que um navio, era uma cidade flutuante, com logística completa. Descarte dos dejetos, possibilidades plausíveis, pisos levemente inclinados, canais simples de drenagem, aberturas laterais pequenas, apenas para escoar líquidos. E quando cada espaço, cada divisão, cada corredor ficou pronto, Noé percebeu que a obra estava chegando ao ponto mais crítico de todos: a porta. Uma abertura gigantesca, grande o suficiente para permitir a entrada de animais de todos os portes, e ao mesmo tempo forte o suficiente para não comprometer toda a estrutura. A porta seria o ponto mais vulnerável da arca, e também o ponto mais simbólico, porque a Bíblia diz algo extraordinário. O Senhor fechou a porta. O homem construiu, mas Deus selou. Entre todos os elementos da arca, nenhum chamava mais atenção do que a porta. A Bíblia menciona claramente: e pôr-lhe-ás uma porta ao lado. Gênesis 6,16. Para evitar que a enorme abertura comprometesse a estrutura, Noé provavelmente instalou vigas grossas em volta da moldura, travamentos diagonais, encaixes fortes e profundos, madeira de alta resistência nas bordas. Tudo para garantir que a porta não se tornasse um ponto de colapso. E lembre-se, Noé não tinha metal suficiente para criar dobradiças enormes como as modernas. Então, o sistema mais plausível seria um pivô vertical, um grande eixo de madeira reforçada no lado da porta, permitindo que ela girasse com força, mas com funcionamento estável. Aqui está um ponto teológico precioso. A Bíblia diz: e o Senhor fechou a porta. Gênesis 7,16. Ou seja, Noé construiu, Deus selou. Antes que os animais chegassem, Noé certamente andou pelo interior da arca, testando vigas, verificando se o betume endureceu por completo, checando rachaduras, reforçando costelas, avaliando o peso das provisões já carregadas, ouvindo os sons da madeira comprimida. Em grandes estruturas de madeira, ela fala, range, estala, se acomoda. E Noé, com experiência adquirida ao longo dos anos de construção, saberia identificar se algo estava errado. E então, algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia é explícita: os animais vieram até Noé. Eles não foram capturados, não foram conduzidos à força, não chegaram aleatoriamente. Eles vieram. Parecia um movimento orquestrado, como se uma mão invisível estivesse guiando cada espécie. Imagine a cena: pares de animais surgindo entre árvores, aves pousando perto da entrada, criaturas selvagens caminhando tranquilamente ao lado de presas, répteis rastejando na direção exata, filhotes seguindo instintos que não aprenderam, e cada um se posicionando em ordem, sem caos, sem confusão, sem ataques. Era o selo de que aquilo não era apenas um projeto humano. Era um ato divino acontecendo diante dos olhos da família de Noé. Quando todos entraram, animais, aves, répteis, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras entraram também. 8 pessoas. E então, a obra estava concluída. A fé tinha sido obedecida. E agora começava a parte mais desafiadora. Como Noé e sua família sobreviveram dentro da arca durante os dias do dilúvio? Com a porta fechada pela própria mão de Deus,
Um silêncio diferente tomou conta da arca. Do lado de fora, o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Do lado de dentro, tudo estava pronto. Animais acomodados, compartimentos organizados, alimento estocado, a estrutura selada e firme. Era o início de algo que jamais havia acontecido na história da humanidade. A Bíblia descreve esse momento com palavras solenes. No ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e abriram-se as comportas dos céus. Gênesis 7:11. Isso indica águas subterrâneas explodindo para a superfície, pressões internas liberadas, gigantescos volumes de água jorrando com força, terremotos e rupturas profundas sob a terra. A família de Noé sentiu a arca estremecer, não pela água de cima, mas pelo movimento violento da terra abaixo. Depois, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Abriram-se as comportas dos céus. Era a primeira chuva da história. E não uma chuva comum. Gotas grossas, volume crescente, barulho ensurdecedor sobre a madeira, trovões ecoando, clarões rasgando o céu. A arca, até então imóvel, começou a sentir o toque das primeiras águas se acumulando ao redor. Imagine os vizinhos que riram de Noé, os que chamaram a arca de loucura. A Bíblia não descreve seus sentimentos, mas é fácil imaginar. Gritos pela chuva desconhecida, espanto pelas águas subindo rapidamente, pessoas correndo sem entender, pânico diante daquilo que nunca tinha acontecido. A fé que antes parecia loucura, agora se tornava o único refúgio. A água foi subindo, 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 até que o casco pesado e firme começou a flutuar. Para Noé e sua família, isso devia ser uma sensação indescritível. A madeira rangendo, o chão vibrando, o balanço inicial, o som da água batendo na lateral. A arca se desprendendo da terra pela primeira vez. Aquela embarcação, construída durante décadas, finalmente cumpria seu propósito. A arca não era guiada por velas, remos ou lemes. Ela não precisava disso. Ela estava nas mãos de Deus. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Gênesis 7:19. Isso significa montanhas desaparecendo, cidades submersas, árvores arrancadas, a vida antiga sendo apagada diante dos olhos da família de Noé. Do lado de dentro, a arca parecia um mundo próprio. Lá fora, tudo morria. Lá dentro, Deus preservava a vida. O contraste era absoluto. Quanto tempo durou a chuva? O som da chuva cessou após 40 dias, mas o dilúvio estava longe de acabar. A Bíblia descreve: as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis 7:24. Mesmo sem chuva, as águas continuavam subindo e se movendo, cobrindo montanhas, planícies, vales e tudo o que existia antes. Dentro da arca, o tempo parecia imóvel. Havia trabalho todos os dias. Alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar as vigas, reforçar encaixes, monitorar a estabilidade, orar, esperar. E então, após longos meses de espera, a narrativa bíblica revela um momento decisivo. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis 8:1. A Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Lentamente, dia após dia, o nível começou a diminuir. Até que a arca repousou sobre os montes de Ararat. Gênesis 8:4. Após meses de escuridão parcial, Noé abriu a janela superior. Pela primeira vez desde o início do dilúvio, ar fresco entrou com força. Luz natural encheu o interior da arca.
mas ele ainda não tinha como saber se a terra estava pronta. Então, tomou uma decisão lógica e sábia. Soltou um corvo. Depois, soltou uma pomba. A pomba voltou, pois não encontrou pouso. O mundo ainda estava em águas. Uma semana depois, Noé tentou de novo. A pomba retornou, mas desta vez carregava uma folha de oliveira. Era o primeiro sinal de recomeço. Outra semana se passou. Noé soltou a pomba pela terceira vez, e ela não voltou. A terra finalmente começava a se tornar habitável novamente. Depois de mais de um ano dentro da arca, Deus falou novamente: Sai da arca, tu, e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 8:16. E Noé obedeceu. A porta, aquela mesma que Deus havia fechado, agora era aberta. Uma luz intensa invadiu o interior. Os animais começaram a sair, espécie por espécie, seguindo seus instintos, dispersando-se pela nova terra. A família inteira pisou no solo firme pela primeira vez em muitos meses. O cheiro de terra molhada, o ar puro, o silêncio profundo. Tudo era novo. Nada do mundo antigo tinha sobrevivido. Mas a graça de Deus preservou vida suficiente para um recomeço. Assim que deixou a arca, Noé fez algo simbólico, poderoso, memorável. Ergueu um altar ao Senhor. Ali, entre rochas, lama seca e o início de uma paisagem restaurada, Noé ofereceu um sacrifício. A Bíblia descreve que Deus se agradou do cheiro suave e fez uma promessa: Nunca mais destruirei toda a vida com águas. E então colocou um sinal visível no céu, o arco-íris, uma aliança eterna, lembrando a humanidade de que, mesmo em juízo, Deus preserva um remanescente, sustenta a vida e abre um caminho de fé. Com o dilúvio encerrado, a arca havia cumprido seu propósito. Agora começava um novo capítulo. Noé e sua família repovoariam a terra. As nações surgiriam a partir dos filhos de Noé. O mundo ganharia novos ciclos, estações e limites estabelecidos por Deus. A história da redenção seguiria adiante. Daquela embarcação nasceria toda a humanidade pós-diluviana. E a arca, símbolo de obediência, fé e salvação, permaneceu como testemunho de que Deus sempre resgata